No meu caminho, sem tristeza e sem temor. Feliz sábado, né? Que a graça de nosso Deus esteja conosco direto para sempre. E a gente agora vai falar sobre fazer, né? Às vezes a gente vai fazer uma coisa e diz, eu vou fazer isso, né? A gente tá para fazer uma mensagenzinha curta e a gente vai ver e entender aí melhor, né? Achando? Amém? Aí pode ler uma pessoa aí para mim, por favor? Só do 26 só 26. Só para a gente entender melhor. Também disse Deus: façamos do homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, que a ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí, beleza, obrigado. A gente vê, né? Nós somos pessoas privilegiadas, né? Que Deus diz, façamos. Nós somos a semelhança de Deus. Nós, às vezes, a gente acha que a gente é feio. Eu mesmo tinha essa base comigo, eu achava que eu era feio. Mas para Deus, nós não somos feios, nós somos bonitos. Deus fez a gente, a imagem dele. Você já pensou? A imagem dele, que a gente tem esse privilégio, né? De ser, né? Ter a imagem de Deus. Às vezes a gente não dá valor a Deus, né? As imagens que Deus passou dele pra gente. Hoje, o que acontece? Às vezes eu caminho com a imagem de Deus, eu saio por aí sujando, né? O nome de Deus, né? A imagem que ele passou para mim. Às vezes eu deixo a imagem dele suja com as minhas atitudes, com o meu ato, né? De praticar as coisas. E é muito triste, né? Deus fica muito decepcionado com essa decisão, essa atitude da gente. É uma atitude errônea, né? Se a gente soubesse a imagem do Criador que Ele fez pra gente, a gente soubesse valorizar mais, era muito importante, porque Deus, né? Você vê que Moisés, quando Moisés queria ver Deus disse assim, ó, eu vou passar, você vai ver só a minha glória. Você já pensou, a gente tem essa imagem dele, uma imagem poderosa, e às vezes eu não dou nem valor. Eu acho que eu tenho que trabalhar de qualquer jeito, tenho que fazer de qualquer jeito, e nós somos semelhantes a Deus, né? A imagem dele está no que? Está em nós, está em todos nós, e às vezes a gente quer com uma atitude que não agrada a Deus, aí a gente passa a fazer a imagem de Deus, ficar uma imagem que não tem valores, né? Que é uma imagem que as pessoas, ao invés de conhecer Deus pela nossa imagem, pelo nosso que Deus fez pra gente, aí nós desmoraliza a imagem de Deus, fica feio, né? Deus é um Deus eterno, Deus é um Deus que está sempre nos procurando. Você vê que quando ele procurou Adão e Eva lá no jardim do Éden, ele procurou, né, que Adão errou, para dar a Adão, né, uma garantia para a imagem dele não ser denegida. Aí às vezes a gente tem essa atitude de denegrir a imagem de Deus com as nossas atitudes, porque Deus diz assim, meu filho, faça isso. Ele pediu para a gente fazer as coisas, ele fez eu e você para ser a imagem dele, mas ele pede para a gente fazer as coisas para ele com muito carinho, com muita responsabilidade. Porque quando a gente faz e leva a mensagem para as pessoas, tem que ter uma boa responsabilidade, uma boa referência. Não ficar botando desculpa nas coisas, que às vezes, nós, vou te olhar, nós somos cheios de desculpa. A gente gosta de botar desculpa nas coisas, porque as coisas não se defendem. Aí fica, eu não fui para a igreja por causa disso, eu não fui para fazer uma visita por causa disso, eu estava cansado. Eu trabalhei muito. Você já pensou? Deus ainda fez a gente a imagem dele, ainda mandou o filho dele para vir morrer na cruz por nós. Você já pensou se Jesus dissesse que estava cansado? Que não podia, que ele ia morrer, ele ia sofrer, ele ia passar decepções, ia passar por sofrimento? Então você vê que a imagem dele fez a imagem junto com a Trindade para dar o que? Para dar nós a vida eterna e nós entender que Deus está, né, sempre nos procurando. A gente que às vezes fica não querendo
ter esse conchego com Deus. Mas Deus está dizendo: meu filho, eu te amo tanto, eu te amo, eu sou apaixonado por você, que eu vou fazer você a minha imagem. Às vezes você vê uma pessoa, acha que aquela pessoa é feia, mas para Deus ele não é feio, para Deus ele é bonito. E aí que Deus quer que a gente ande e comunhão com Ele, ande sempre nos pés dele, ande sempre fazendo a vontade dele. E às vezes nós deixamos as coisas mundanas tocar em nosso coração para a gente sujar a imagem de Deus. É muito triste a gente ver isso. O procedimento do ser humano é um procedimento que você não tomar cuidado, você se engana você mesmo. Essa semana eu estava conversando com um rapaz lá e falando, vou dizer a ele assim: você está pensando que roubar as pessoas é só botar um revólver e assaltar? Não. Você pode roubar uma pessoa no seu horário de serviço. Você pode tirar 30 minutos a 40 minutos do serviço da pessoa, porque aquela pessoa, gente, ele está roubando do mesmo jeito que você está tirando as coisas dos outros. Se você chega no serviço mais tarde, você está roubando aquela pessoa. Às vezes a gente acha que não, mas fulano ali era um cara errado, ele está roubando as pessoas ali na rua. A gente não é assim que funciona. Quando você agir, eu tenho um caráter, uma personalidade, que ser fiel em tudo, eu tenho que honrar. Até uma ideia que você, uma pessoa chegar e dizer assim: fulano, esse serviço aqui, eu acho que você está todo perdido. Você diz assim: eu acho que esse serviço aqui vai ser certo. Aí quando você faz o serviço que dá certo, aí você vai chegar para o seu patrão: ah, eu fiz o serviço certo. Eu tenho uma mania de dizer assim: olha, fulano, ninguém deu ideia, você aceite, porque aí você está tirando aqui, você está sendo próprio, você está sendo um ladrão, do mesmo jeito, gente. Porque a ideia que deu foi o seu ajudante, ou qualquer pessoa, ou outra pessoa que deu. Por quê? O que eu quero falar com isso? Porque a ideia não foi sua, você tem que ser honesto também com isso aí. Para a gente ir para o céu, gente, e zelar do caráter e a imagem de Deus, a gente tem que ser perfeito em tudo. A gente não pode se andar aos pinguinhos achando que vai ser perfeito, porque não vai. Às vezes a gente quer ir para o céu fazendo coisa errada e achando que quer ir para o céu. Gente, o céu é tão sagrado que Deus quer gente transformado. Você já pensou, Moisés, quando Deus mandou Moisés bater na rocha, se fosse qualquer um da gente aqui, a gente ia perdoar. Não, Moisés só bateu na rocha. E Deus disse: não, Moisés, você só vai ter o gosto, o privilégio de ver a terra prometida lá, somente. Mas você não vai entrar, você vai ficar aqui mesmo. Entende? A gente não vai passar, porque é uma coisinha. É a mesma coisa de você deixar, né, das coisas para fazer as coisas que não agradam a Deus. E Deus fica triste, Deus fica desonroso com essa atitude. Quando a gente tem uma atitude, um caráter, uma personalidade, você não tem que deixar as pessoas tirar a sua personalidade. E Deus está aí ansioso para as pessoas, mas as pessoas que têm caráter, personalidade. Não adianta a gente achar que a gente vai para o céu de qualquer jeito, porque não vai. Eu tenho que procurar melhorar em várias coisas. Tem hora que eu fico até nervoso, tem hora que eu fico nervoso, mas a gente tem que pedir a Deus para dar força, sabedoria para a gente sempre andar nos caminhos dele, porque as pessoas que foram para o céu foi pessoa transformada, foi pessoa libertada. Às vezes a gente quer, achando que vai para o céu, pregando uma mentirinha e quer ir para o céu com uma mentirinha. A mentirinha não é de Deus, mentirinha é do inimigo. A gente tem que entender isso. Hoje em dia que a gente vê nosso meio cristão é as pessoas cristãs mentindo e falando a mesma coisa. Tem isso comigo. Se eu não posso fazer uma coisa, eu não garanto, que nem fazer idão. Se você não pode fazer uma coisa, você não garanta para ninguém que você vai fazer, entendeu? Porque a sua imagem de Deus está em nós, e nós temos que entender isso. Eu sou a imagem de Deus, para onde eu for, eu tenho que refletir esse caráter, essa personalidade de Deus. Às vezes a gente, mas é uma mentirinha, não tem nada a ver. Tem sim, porque, meu amigo, essa mentirinha, se a gente não tomar cuidado, a gente não vai herdar a Canaã celestial. Vai ficar, ver só ter o prazer de olhar assim e dizer assim: olha, Jesus está voltando, e ficar aqui para ser queimado, né? É muito difícil a gente entender isso. Então, a imagem de Deus tem que ser zelada. A imagem de Deus tem que ser o quê? Ter responsabilidade. Porque às vezes a gente não tem. Quando a gente não tem responsabilidade, a gente deixa a imagem de Deus que está em mim e está em você. Aí a gente tem que fazer para a imagem de Deus ser preservada, ser
Glorificado o nome de Deus. No meio capítulo de Gênesis 27 até o 28. Pode ler, Chico. Diz assim: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-vos, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aí a gente vê, né, que Deus criou você, é por isso que eu falei, esse texto de manhã, quando o Deus falou a mensagem, eu estava até dormindo, já apanhava. Isso aí Deus falou para você pregar, e o que acontece? Aí eu tinha outros versículos lá, para falar, né, no dia que eu fosse pregar, mas o que aconteceu? Aí eu levantei, e eu li, eu vi, não, isso aí eu vou falar sobre a imagem de Deus, porque, gente, quando Deus criou, Ele está dizendo semelhante, a gente é semelhante a Deus. Nós somos semelhantes, nós tínhamos a responsabilidade de preservar essa semelhança que Deus deu. Deus, além de criar, ainda deu todo o domínio lá na terra e no céu para a gente. Agora depende de eu querer ir para o céu, para ter esse domínio. Aqui na terra, a gente fica olhando assim, as pessoas labutam com leão, né, que é um bicho bravo, aquele é onça pintada, ela é muito valente. E ela anda sutil, e assim, se você vê um negócio, e os animais, eles são meio, né, assim, astutos, eles são treteiros, né, desse vida de tão treteiro. E o ser humano, e Deus deu a gente, né, a capacidade de dominar esses animais. Ainda mandou a gente crescer, né, multiplicar a terra. A gente tem que multiplicar a terra, agora com o quê? Honrando, né, honrando a personalidade, o caráter de Deus. Porque às vezes a gente desmoraliza a personalidade de Deus, porque a gente vê como Deus fica triste com a gente, é muito, muito doloroso, porque a gente tem que deixar Deus feliz. O único que fica, quando a gente desonra a Deus, o único que fica feliz é o inimigo, e ele fica numa felicidade terrível. Sabe por quê? Porque você desonrou o nome de Deus, você tem conhecimento, mas você está fazendo as coisas erradas porque quer. E Deus está dizendo: meu filho, antes com o direito comigo, procura andar nos meus caminhos, que você vai ser privilegiado. Você vai ter aquele, né? Naquele dia você vai ser uma pessoa privilegiada, para ver o quê? Para almejar Jesus voltar e ainda ter um lugar no céu. É isso que Deus está falando para a gente acordar para a vida. Às vezes a gente fica passando, né, pregação por cima de pregação, e nós às vezes não entendemos. A gente não entende o que é que Deus está falando. Deus está falando para a gente ter mudança, para a gente ter transformação. Eu fico olhando, às vezes a gente chama as pessoas para vir para a igreja, tudo eles dizem que não pode. Eu vou fazer isso, aí tem uma, não, vou desculpa por causa disso. A gente fica cansado de chamar as pessoas, né, para ouvir a palavra de Deus. E tem gente que, não, mas hoje eu não vou, porque eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. E Jesus Cristo, né, Ele veio de lá do céu, Ele morreu, né, e quando Ele veio aqui, morreu aqui na terra, passou por sofrimento, passou por muitas coisas, e Ele não teve cansaço. Ele não teve o que... Ele até hoje não está tendo cansaço conosco. Hoje, então, um meio que você vê as pessoas só anda cansado, porque até as crianças de hoje em dia parece que são uns fracassados, já nasceu fracassado. Não é todos, mas muito vem uma preguiça terrível, um desânimo aí no trabalho, aí tudo. Gente, aí as pessoas dizem assim, vão pregar que as crianças de hoje vai ser o futuro da nação. Gente, dá um negócio fora de sério. Às vezes você vê, eu estou trabalhando com um menino de 18 anos, é de cortar coração. Agora eu estou querendo botar ele no eixo, mas não sei se ele vai chegar. É um desânimo, é uma coisa, você não vê o menino com futuro de crescimento. Porque a Bíblia fala o que aqui, meu amigo, você tem que crescer, você não vê o menino falar coisa de crescimento. Só fala coisa assim boba, de sem interesse nenhum. Entende? Às vezes aí o que acontece? Outra coisa que é passar pra gente. Hoje eu vi, essa semana eu vi um filho falando, você não tem que dar tudo aos seus filhos. Você tem que aprender seu filho a viver para ele querer conseguir as coisas. Porque quando você dá tudo, a gente dá tudo um filho, queira que você tem que dar, mas você tem que dar uma boa educação. Porque
Porque o que a gente vê hoje em dia é mais gente mais mal educada que bem educado. Você chega num lugar, uma pessoa entra, não te dá um bom dia, não fala nada com você. Isso é triste você ver isso. Parece que você está pedindo alguma coisa. É um negócio muito triste. Então, as crianças de hoje em dia, você pode dar uma coisa boa, ele tem. Mas também não viciar ele pegar uma boa, porque você vai ensinar aquele menino, ele vai crescer você dando boa vida. Quando você falecer, quem é que vai dar coisa boa a ele se ele não aprendeu a conseguir pelo suor dele? Ele vai sofrer por causa de você e de mim. Gente, a gente tem que entender isso. Uma vez eu falei para um menino, e disse que o pai dele era da Petrobras. Ele disse: mas seu pai vai falir, ele quase me bate no colégio. Você sabe por quê? Seu pai ainda tem condições de te dar as coisas boas hoje, mas amanhã depois ele não vai ter, ele pode falecer. E quem é que vai te dar essas coisas? E o que a gente vê, gente, quando você cria seu filho, que ele venha aprender as coisas que você está ensinando a ele, que ele saia problema dele, entendeu? Ele já tem uma pessoa que tem conhecimento. Mas quando você cria seu filho sempre querendo paparicar, não sei o que, meu amigo, ele não vai ter respeito pelas coisas boas que você está dando a ele. Às vezes a gente trabalha, se acaba lá, tem uma moça que ela, tudo é para meu neto, tudo é para o meu neto, está lá coteada lá na roça, acabada, toda escalengada, fazer que nem o outro, e agora está querendo vir aí para o filho, e agora não tem condições de vir, porque tudo era para o neto e ele era já com filho criado. Hoje não tem nada, mas para meu neto, gente, você tem que entender uma coisa. Quando a gente passa um bom procedimento, uma boa criação para o filho, ele vai aprender a viver no mundo. Tem gente que diz que cria o filho para o mundo. Eu não criei filho para o mundo, eu criei filho para viver no mundo e saber entender as pessoas e respeitar as pessoas. Entende? Então, se é a imagem de Deus, quando a gente cria um filho para ele viver no mundo, ele vai saber respeitar as pessoas. Uma coisa que a gente tem que olhar, um filho. Eu fico olhando também assim, você quer ver filho que não respeita a mãe. A Bíblia fala pra gente, né, que a gente tem que respeitar nossos pais para prolongar o dia na terra, né. Às vezes a gente tem filho que tem essa atitude, tem vergonha da mãe e do pai. E aí não tem vergonha dos colegas que às vezes desmoraliza ele, gente. Quando eu tenho vergonha da minha mãe ou do meu pai, eu estou tendo vergonha de mim mesmo, porque você já pensou, minha mãe fez eu nascer, e hoje eu tenho vergonha dela, né, da barriga da minha mãe. Gente, é um negócio muito difícil. E tem outra coisa que a gente tem que olhar. E Deus, quando você tem vergonha, eu não tenho vergonha da sua mãe, Deus vai ter vergonha de você. Deus vai amar você, Deus ama quando você ama sua mãe. E quando você tem vergonha de sua mãe e de seu pai, quem é que vai ter vergonha, quem é que vai te amar? Ou vai te amar? Quem vai te adorar o inimigo. Porque quem tem vergonha de seus pais, gente, se nós soubéssemos valorizar nossas mães, nossos pais, gente, porque é a única que a gente que tem amor para dar gente, é nossas mães, nossos pais. Porque o que acontece? Uma mãe de verdade, ela dá tudo pelo filho. E um filho de verdade é difícil dar tudo pela mãe. Quando a gente tem que entender isso, quando a gente entender, não ter vergonha de nossas mães, nossos pais. Eu já não tenho mãe nem pai, mas eu jamais não procurei ter vergonha de minha mãe. Até onde eu respondi a ela, eu vim me entender por gente. Porque quando você entende as coisas e não bota em prática, não adianta nada. A gente tem que botar as coisas em prática. Aí comecei a dizer, hoje eu tinha vergonha, respondi a minha mãe. De hoje em diante eu vou tomar vergonha na cara e vou parar de responder a minha mãe. Porque é triste quando você faz isso. A mãe fica magoada, triste com o filho de Deus, que a gente somos uma imagem de Deus. E nós somos uma imagem, a semelhança que Deus criou a gente. Então nós temos que entender que nós temos que respeitar nossos pais e nossa mãe, porque a gente vai herdar o quê? Naquele dia vai herdar lá junto, ficar junto com Jesus Cristo e Deus, né? Para saber, porque a gente foi uma pessoa que soube respeitar nossos pais e nossas mães. E Deus está nos querendo para a gente fazer isso. 29 aí, quem leu aí? Agora eu 30. É 29, né? É 29, é 30. E disse Deus ainda, esteja... Peraí, 29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície
a gente vê, né, que como o amor de Deus é tão grande, né? Além dele criar a imagem da gente, ainda deu todos esses benefícios para nós se alimentar, né? E a gente às vezes abre a mão por isso. E Deus está dizendo: meu filho, ande no meu caminho correto, não ande no caminho errado. Quando a gente entende que Deus fez todas essas maravilhas para nos dar benefício, trazer benefício para nós próprios, é um privilégio a gente ter isso aí no nosso coração. É um privilégio a gente amar Deus, né? Para fazer as coisas corretas. Porque quando Deus, a gente faz essa alimentação, Ele fez essa alimentação para a gente se alimentar, ainda serve de remédio. Se você olhar todas as coisas, as frutas, os legumes que a gente come, ainda serve de remédio para nós. As folhas, de alguma coisa, até caroço de alguém, que nem abacate mesmo, caroço é muito bom de remédio, entendeu? Aí às vezes a gente desmoraliza Deus, a imagem dele com a nossa atitude. A gente às vezes deixa Deus em segundo lugar. Às vezes tem gente que fala assim: eu deixo Deus em primeiro lugar. Eu mesmo também, eu deixo Deus em primeiro lugar. Mentira, que Deus não está no primeiro lugar de nossas vidas. Às vezes tem coisa que a gente deixa Deus em segundo e planta Deus no primeiro lugar. Outro dia eu estava trabalhando, já tem mais faixa de um mês, eu estava trabalhando. Eu gosto de ver, eu nem sempre para procurar trabalho, porque é muita dificuldade para você procurar trabalho, que nem você não tem, as pessoas não conhecem, e você tem que estar adulando as pessoas para te dar o sábado. Eu aí faço questão mais de estar trabalhando autônomo. Aí eu podia estar trabalhando no trabalho, quando foi já era umas 4 horas, eu tinha que vir cedo. E a pessoa fazendo o serviço, que era ser meu ajudante, com aquela maresia, eu não gosto de trabalhar até 4 horas, 3 horas, eu já estou querendo abrir o gás lá do serviço e sair fora. Eu já fico agoniado para vir embora, eu boto a pressão para ir embora. E a pessoa machucando, eu digo: meu Deus, já está dando, nesse momento da de noite eu vou ter que pegar o ônibus tarde. Por que eu faço isso? Porque quando a gente tem que procurar dizer que vai deixar Deus em primeiro lugar, nós temos que deixar Deus em tudo. Tudo que pertence a Deus é na hora da gente almoçar, tem que orar primeiro, na hora da gente deitar, tem que orar, na hora da gente levantar, tem que orar primeiro. E às vezes a gente chega, levanta, escova os dentes e volta, e aí vai orar. Então Deus não ficou no primeiro lugar, Deus ficou em segundo. Aí a gente tem que entender que Deus está em primeiro lugar e tem que deixar Deus em primeiro lugar. E Ele pede também para a gente, né, no devolver do dízimo, que a gente tem que tirar a premissa, né? É a primeira coisa que a gente tem que tirar. E aí a gente quer tirar, gastar o dinheiro e deixar o que sobra para devolver para Deus. E Deus fica, né? Ele fica triste com esse procedimento da gente. Deus não fica feliz. Verso agora 31, para a gente ir, Pai. Viu Deus tudo quanto fizer, e esse que era muito bom, houve tarde de manhã, o 6º dia. Você vê, né, que Deus fez tarde, quando Ele fez, houve tarde de manhã e viu que era o 6º dia. É o dia que Ele criou para a gente. Agora vamos pular para Isaías 58, 13 e 14, Johnny. A gente vê, né, o benefício que Deus criou para a gente, né? E Ele viu que era muito bom. E às vezes nós, essa bondade que Deus deixou, né, e esse amor que Ele deixou por nós desmoraliza, eu deixo para trás. Eu não procuro andar nos caminhos dele. Para gente, Deus fez isso maravilhoso. Deus quer que a gente lute para naquele dia nós estar no lar celestial, no lar eterno com Ele, para naquele dia a gente ser uma pessoa privilegiada. Eu vou de Êxodo 58 aí, 13 e 14, John, para a gente finalizar. Se desviar o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade e nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor diz. Olha, aí que eu quero dizer pra gente, né? Você vê que maravilha Deus fez pra gente. Ainda deu um dia pra gente não desviar. Às vezes eu quero falar de trabalho no pleno dia do Senhor no sábado. Estou errado. Eu não posso falar palavras em vão. Mas Bilhão, o que é palavra em vão? Palavra em vão é quando a gente chega junto com uma pessoa e fica falando coisa que não tem nada a ver, que não tem sentido nenhum em nossas vidas. Hoje em dia, o que é que acontece, gente? A gente tem que entender
que Deus pede para a gente adorar o sábado do Senhor. O sábado é dele, não é meu nem seu. O sábado é do Senhor. É Ele que, ele, além de criar, te dá imagem para a gente ser semelhante a esse. Ele está dizendo: meu filho, esse sábado é meu, eu não quero outro dia. Outro dia para você pregar o Evangelho. A gente prega o Evangelho e não vive do Evangelho. A gente prega o Evangelho, quem vive do Evangelho são pastores, gente. A gente tem que levar a pregação do Evangelho. Eu preguei lá no Nova Esperança, perguntei se a gente pregava o Evangelho. Nós vivemos do Evangelho. Quem vive do Evangelho é quem trabalha salariado pelo Evangelho. Nós somos pregador, levador da mensagem. É o que Deus está dizendo: meu filho, leva a mensagem para as pessoas que não tem conhecimento, porque às vezes tem gente que tem conhecimento e não quer obedecer o que Deus está falando. Já veio outra doutrina que enraizou aquilo ali para ele, ele acha que aquilo é certo e diz que não está na Bíblia. Gente, o que é que Deus está dizendo? Para nós não desviar o pé de profanar o sábado, o dia do Senhor. É esse dia que Deus está dizendo: meu filho, faça tudo a sua semana, os 6 dias, e no 7º dia eu quero que você descanse. Vá para a casa do Senhor, entendeu? Prega a mensagem, leva a mensagem, faz uma visita e vá. Porque, gente, eu vou dizer um testemunho para falar para vocês. Eu, quando disse que antes de ser cristão, eu trabalhava sábado e domingo parecendo um maluco. O Giovanni aí sabe. Tinha vez que eu não queria nem chegar em casa, mas quando eu ia subir na ladeira assim, eu parecia um carro velho. Eu já disse assim, subindo cansado. Mas eu não queria ser cristão, por quê? Porque eu achava que os pastores iam ficar com dinheiro, mas eu disse não. E ainda tem um colega meu que se batizou e falou que os pastores iam ficar com dinheiro. Não, e depois eu caí na realidade. O Espírito Santo, quando quer te pegar, ele pega de qualquer jeito. Não adianta você querer correr, porque eu sou dizendo isso assim, eu sou instrumento disso. Sabe, uma vez Giovanna falou do Espírito Santo, eu estava tão enraivado que eu xinguei o Espírito Santo, mas o Espírito Santo disse assim: ó, você está ferrado, eu vou querer você, você pode ir onde você for, eu vou te pegar. E aconteceu que um dia a Jéssica pequenininha me chamou para a igreja. Eu tinha um som Aiva que era potente, a caixa quando botava ele chegava a tremer tudo. Eu gostava de um reggae, gostava de todas as músicas. E aí o que acontece? Aquela voz, Giovanna saiu, eu ficava com vontade de ir, com vontade de não ir. Aí eu peguei o piso do cara lá fazer no sábado. Eu peguei a semana toda e disse aí que ia no sábado. Só que quando o menino saiu, aquela vontade bateu no meu coração: vai para a igreja. Mas eu sempre tive um conceito que minha mãe ensinou a gente ser homem e mulher, ter palavra, que a pior coisa é você não ter palavra. Eu detesto gente sem palavra, para mim é uma pessoa sem caráter. Aí eu fui trabalhar e aquela voz dizendo: você vai para a igreja. Eu disse: eu não vou. Eu falei que eu não vou mesmo. E não fui, né? Eu disse: no sábado eu vou. Eu mesmo sozinho. Aquela voz falando: disse, no sábado eu vou. Quando foi no sábado que chegou lá, o rapaz estava pregando sobre Pedro. Quando ele terminou quase a pregação, me bateu uma crise de choro. Eu fui lá, tomei o microfone na mão do rapaz, queria dar um microfone para dizer que eu queria me batizar. A gente vê, gente, quando o Espírito Santo toca no seu coração, você é transformado. E eu ainda preciso mais transformação. Sabia disso? Porque a gente acha que a gente é transformado. Mas se uma pessoa pisar em seu pé, você é bravo. Eu sou bravo. Porque tem hora quando a pessoa te magoa, o seu coração chega a tremer de raiva. Então a gente ainda tem muito rancor dentro do coração, né? Então a gente tem que entender que o Espírito Santo, Deus, nos capacitou para fazer o trabalho dele. Está dizendo: esse dia é dia meu, meu filho, não meta a mão no meu dia. E a gente às vezes é até ganancioso, a gente ainda nem querer tomar o sábado, ainda quer tomar o dízimo, quer tomar tudo. A gente tem 6 dias para a gente fazer os nossos deveres. Um dia que Deus pede, a gente não quer dar de amor. Aí vem, fala, e Deus fica triste. A gente desmancha a imagem dele. E Deus está desesperado para nos resgatar, para a gente ter transformação. Às vezes nós deixamos as coisas do mundo viver em nossas vidas e acha que está abafando. Gente, a gente tem que entender: Jesus vai voltar. E ele vai, quando ele voltar, ele quer gente preparada. Ele não quer gente que diz assim: ah, eu estou preparado e fazendo coisa errada. Porque
porque eu não vou para o céu se eu estiver praticando com prática errada e querendo enganar as pessoas. Às vezes eu sou um cristão de fachada. Aqui na igreja eu sou uma bela pessoa, lá na rua a pessoa passa por mim, que às vezes tiver uma visita aqui na igreja, lá fora eu não falo nada, nem um bom dia eu dou. Aí eu sou a imagem de Deus aonde? Onde é que está o caráter de Deus? Onde é que está o caráter de Jesus? Que Jesus veio, se fez o que? Se fez, andava no meio do povo, falava com as pessoas, curava. E onde está o caráter de Deus aí? É que Deus nos abençoe, né? Dê sabedoria cada dia a nós, para nós ser pessoa transformada e cheia do Espírito Santo. O que nós precisa é ser cheio do Espírito Santo, nos transforme e nos liberte. A mensagem é essa. E nós também vamos louvar o hino 427, irmã. Oi? Ah, então tá bom. Então posso orar, John? Então vamos orar. Vamos orar, gente. Levanta pra gente orar, pra gente... Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Pai amado, querido, estamos aqui falando na presença do Senhor, da imagem que o Senhor nos deu, Pai. Que nós, no Santo Deus, todos nós que vem aqui, não venha desonrar a tua imagem, não venha, no Santo Deus, deixar a imagem do Senhor, meu Santo Pai, ficar uma imagem do Santo Deus suja. Por favor, Papai do Céu, nos transforma a cada dia, cada momento de nossas vidas, que nós venhamos ser pessoas transformadas e libertadas pelo Espírito Santo. Espírito Santo, nos corrige quando nós estiver errado, por favor. A gente precisa da presença do Senhor, a gente precisa que o Senhor esteja no controle de nossas vidas. Seja nosso sócio, Papai do Céu, em tudo que a gente for fazer, Pai. Por favor, Papai do Céu, a gente precisa que o Senhor esteja aqui. Em todo lugar que a gente for, Pai, não deixar a sua imagem ser suja. É por isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.